Fique em pé em nome do Senhor Jesus. E vamos dizer: Pastor Joesé, nós te amamos. Seja bem-vindo. Em nome de Jesus. E se o senhor achar por bem, fica aqui mesmo. Amém. Obrigado, meus irmãos, por poderem sentar. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. 23 anos depois, a gente já não conhece quase mais ninguém, mas estou feliz em poder estar aqui outra vez, nesse período de comemoração de 77 anos da Assembleia de Deus aqui em Alagoinhas, e é dizer Feira de Santana. Jesus é bom e sabe amar. Mas é claro que eu não vou produzir nada aqui. Eu vim aqui só para me alegrar com os irmãos que eu faço parte dessa história. Aqui eu passei há algum tempo não, 20 anos eu morei aqui em Alagoinhas e 23 já estou lá em Feira. Então está empatado aqui praticamente. Eu sou feliz alagoinhense. Jesus é bom. Então agora eu devolvo o microfone, depois eu dou uma saudação aí para os irmãos. Só uma saudação, nada mais do que isso. Está conosco, cadê ele? Presbítero Antônio Gonçalves, ele pede. Venha para cá, o pastor está mandando você vir para cá. Bora, rapaz. Ele é meu companheiro de viagem sempre. Porque ele dirige para mim e eu já estou dirigindo mais, né? Só nas horas vagas. Aí só para o presbítero, o senhor Antônio. Todos querem receber bem-vindos, amém? Amém? Obrigado. Eu estava sentado ali, o grupo cantando, e minha mente trabalhando. Grandes recordações do período em que Deus me permitiu estar aqui à frente do trabalho, auxiliando o pastor João Evangelista inicialmente. Eu durante 17 anos fui vice-presidente dessa igreja. Depois, não foi menos, foram 6 de pastorado e o restante foi auxiliando. Lembrando de muitas coisas, lembrando da construção aqui. Jesus é bom e sabe amar. E agora, muito mais bonito, né? Jesus é bom de novo, sabe amar novamente. E eu disse, eu vou lá, porque quando eu recebi o comunicado do pastor Jair, eu disse, puxa vida. E os 2 dias eu comprometi, mas eu vou lá de manhã. Vou lá pela manhã. Pelo menos para rever os irmãos, que eu já não conheço quase ninguém, porque já é uma outra geração. Mas ainda tem alguns aí que é da minha época. Eu quero dizer aos irmãos que eu estou felicíssimo em estar aqui. Alegre. Porque eu vejo que Deus continua abençoando essa igreja e brevemente, eu espero que vocês nem terminem esse trabalho que está fazendo aí. Eu espero que não termine. Então é que poder estar tudo bonito lá fora, está precisando de muita coisa ainda, né? Antes de passar lá fora, Jesus volte e leva a gente para um lugar muito melhor. Que Deus abençoe a todos e a mim não desampare. Bonista. Vou dar uma oportunidade nisso, faz parte da história dessa igreja, filho do nosso saudoso pastor João Evangelista, João Alcina, portanto, apresentando todos os demais aqui, ter a oportunidade de fazer uma saudação, e logo em seguida, irmãos, já vamos para a palavra. Já vamos estar passando para o pastor Alessandro. Senhor, eu no início do culto não estava passando muito bem e
Desde ontem fui muito emocionada e ainda continuo as emoções, mas eu sinto a presença de Deus em mim. Eu sei que Ele tem um cuidado conosco e por isso nós estamos aqui. Eu me lembro na Praça Kennedy, quando nós chegamos, tudo criança, onde tinha que ter 2 bancos reservados para a família evangelista, porque os filhos eram pequenos e a nossa mãe sentava na ponta e todos sentavam disjuntinho dela. Era proibido levantar para beber água, porque meu pai dizia assim: vai para a igreja, ensina de água a todo mundo, para ninguém beber água durante o culto, nesse de indefa mais. E ali a gente sentava, e ninguém bebia água, e ninguém podia levantar na hora do culto. Mas você sabe o que é criança, né? Tem um sempre que é mais pataquento e faz a gente sorrir. Ou qualquer pessoa que fizesse qualquer jeitinho, um dos irmãos da gente, que chama Josias, olhava assim no banco para ver todo mundo ali. A gente ri. E saber que se a gente desse risada durante o culto, chegava em casa, fazia fila para apanhar. Descendiu prediquias chontanele frabalaias. Foi mudado muitas coisas, mas rambará papridie devias, ainda sou Deus. Arraia chocada que me vi devias. Eu estou aqui neste lugar. Descendido a timeréria, aí é sentimental prodequéria névia. Achei que chusse se negar malaibria. Aí disse que eu provini que a sentire com a raia. A raca que a surinicou, rachineca. É plove que se verifique plas. Achei churi me vou plapi. E quer que se louva a xerrebete. O raia se que a cacaracá que se plove me révia. Eu que botei aqui. Anchou sussuri pluf me flama churicaias. Mas só sai o dia que eu quiser. Haha que queria plofar chorrame révia. Esse é o anjo do Senhor. E que caçuri me roma raia. É titri de repias. Ele não queria vir. Suri me plofia. Esse me confiança. Lembra, irmãos, nós estávamos na convenção e ele passava por mim junto, mas irmã Nel, ai, chore me plove me plove que se me dá. Eu disse: pastor Jair, faça por favor. Ele vai lembrar. Eu disse: Deus está te preparando para Lagoinhas. Isso é problema de Deus. Ele disse: quem? Eu vou para Lagoinhas? Ele deu risada, irmãos, e seguiu avante. Eu disse: não sabe que foi realmente Deus que falou. Olha ele aqui. Sempre merrequias, de um nome roubo de rédeas, te trouxe aqui. Tu serás abençoado porque está sendo provado. Sou eu que estou te provando, ribiquiço de mevrinaia. Eu provo como quer o anjo, eu venho e dá. Se me reve a paz. Mas agora te dou porção dobrada do meu espírito agora. Soxixe se me reve mahalábia. Torplove a suri me quevias. Alegaste o povo. Eu não disse: alegrai-vos no Senhor. Vou ler a palavra do Senhor Jesus. Ageu, o capítulo 2,
E o versículo 6. E que entenda a minha igreja. Por que se diz o que move as sérvias e falarei que corraste de flor que desce de casa. Plare plove na casa de seja de capô, placenevia, é chore marrasse de plove, cantou, rapave, racida que plena. Assim diz o Senhor, porque assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer o céu e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, virá o desejo de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia, oh glória. Pai Senhor Jesus, irmãos, que alegria estar mais uma vez convosco nessa festa linda, 77 anos dessa igreja, desse campo. Em especial, saudação ao pastor Jair Silas mais uma vez, prazer revê-lo, sua família. Vamos estarmos juntos aqui, coração muito feliz, agradecido pelo convite, estarmos ontem à noite, hoje pela manhã. Muito feliz em rever o pastor José Santana, que não vimos há muito tempo, pastor, um privilégio estar essa manhã também aqui. Os demais companheiros, pastores, obreiros nessa tribuna, felicidade de tê-los e uma honra especial de tê-los como ouvintes, mais uma vez. Por favor, abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. Atos, capítulo 2, versículo 1. A igreja começa assim. 77 anos se passaram e ela deve permanecer desse jeito aqui. O modelo está em Atos, capítulo 2, versículo 1, quando o Espírito Santo veio para inaugurar esse trabalho, inaugurar a igreja do Senhor na terra. Atos, capítulo 2, versículo 1. Ainda antes de ler o texto, estava conversando aqui com o nosso pastor e a gente concorda. Estamos aguardando ainda um último avivamento. O Espírito Santo está preparando a noiva para ir embora. O mundo ainda vai ser muito amassado pelos problemas que virão. A pandemia já amassou, já piorou bastante. A breve possibilidade de uma terceira guerra mundial, um conflito da Europa, a inflação subindo no mundo todo. Muita gente vai gemer, mas o Espírito Santo ainda está no controle da situação. O Espírito Santo ainda está preparando a noiva para o dia final. Eu tive o privilégio na minha adolescência de viver um grande avivamento na minha igreja de origem. Eu sou filho da Assembleia de Deus na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Tivemos o privilégio de ter o pastor Gesiel Nunes Gomes como nosso pastor por 14 anos ali. E nos anos 80, quem viveu viu o que o Espírito Santo fez nesse país de forma gloriosa. Eu tive o privilégio de estar na apoteose do Rio de Janeiro, quando o pastor Yang Chu pregou, o pastor Bernard Johnson interpretou, eu estava lá, era um adolescente. Foi quando eu pela primeira vez na vida eu vi dezenas, centenas de paralíticos e coxos andarem ao mesmo tempo. Eu estava lá, crescemos ouvindo as histórias das grandes curas e milagres e ressurreições que aconteciam, inclusive pelas mãos do missionário Davi Miranda, na Deus e Amor. Nós acreditamos que esse reavivamento dos anos 80 vai voltar. Nós acreditamos que o Espírito Santo está preparando o momento final para nos preparar, para que a igreja seja despertada para o toque da trombeta que se aproxima. Quem está esperando esse renovo, esse avivamento? Vivemos ainda alguns respingos de avivamento. Ontem o Senhor, de forma benevolente e misericordiosa, batizou 13 irmãos aqui no Espírito Santo. Ouvimos a nossa irmã feliz da vida aqui pela maravilha de falar em línguas estranhas. Você que já fala em línguas, mantenha esse dom funcionando, pelo amor de Deus. Fale em línguas todo dia, coloque um louvor, cante louvores,
Tire pelo menos uma hora do seu dia para ler a Bíblia, para orar. Eu estou insistindo tanto com os crentes na minha igreja sobre isso. Para a gente viver o verdadeiro evangelho, o verdadeiro cristianismo. Não só de domingo de manhã ou domingo à noite, passar a semana como ímpio, não. O Espírito Santo mora dentro de nós. Tem possibilidade de você viver o verdadeiro evangelho. Há possibilidade de você ser crente de verdade, porque você tem o Espírito Santo dentro de você para te ajudar. Usufrua mais da presença dele. A santidade é uma ação de duas pessoas. Óbvio, primeiro do Espírito Santo em nós e segundo do seu querer. O que nós ouvimos o pastor Jair Silas ministrar essa manhã sobre família aqui vai muito nessa direção. O Espírito Santo mora em você, ele quer te santificar, ele quer mudar a sua cabeça, a sua maneira de pensar, de agir, de falar, de reagir. Quem tem um temperamento muito bravo, ele amansa. Quem é muito depressivo, ele levanta. O Espírito Santo está em você e quer trabalhar no seu caráter, quer modificar a sua maneira de viver, quer controlar o seu temperamento, mas isso só vai acontecer se você quiser. Pelo vínculo da parceria que ministramos ontem, o ministério da parceria, pela questão do livre-arbítrio. Deus decidiu trabalhar assim. Ele poderia fazer tudo sozinho, mas Ele usa você, Ele ouve você, Ele opera através da sua escolha, do seu livre-arbítrio. Então, por que o pastor, o Espírito Santo mora em mim e eu não tenho tanta santidade? Porque você não quer, porque você não busca. A santidade é uma atitude de jejuar, de se afastar do mal. E essa atitude Deus não vai tomar por você. Você tem que querer, você tem que buscar. O que no pentecostalismo normalmente a gente chama de pagar preço, e os antigos nos ensinaram assim, é verdade. O que é pagar preço? É estar a fim de gastar tempo com Deus todo dia para receber dele santificação. Toda essa história começa aqui no dia de Pentecostes. Ainda antes de ler o texto, você se lembra que no capítulo 1, Jesus, ele dá uma ordem para que os crentes ficassem em Jerusalém. Não vão embora, esperem. E o Senhor é tão bonzinho que ele disse, olha, daqui a poucos dias vai acontecer. Ele não deixou os discípulos num lapso de ansiedade. Olha, fiquem em Jerusalém, uma hora vai acontecer, não se sabe quando. Jesus ainda deu uma dica, deu uma pista, dizendo, ficai na cidade, em poucos dias vai acontecer. E na verdade em 10 dias aconteceu, porque era necessário que se cumprisse os 50 dias. Jesus apareceu aos discípulos por 40 dias, mais 10 no feriado, no dia de Pentecostes, a promessa iria acontecer. E que promessa é essa? Disse o Senhor, a promessa do meu Pai. A realização de um grande projeto de Deus para nós, em que o Espírito Santo viria não para nos visitar por algum tempinho e ir embora, não. Agora o Espírito Santo viria para morar dentro de nós e ficar conosco para sempre. Nunca antes havia acontecido isso na história da humanidade, um ser humano ser morada de Deus, morada do Espírito de Deus. Isso nunca jamais tinha acontecido. O Espírito Santo estava vindo para inaugurar uma nova era, um novo tempo, uma nova dispensação. A coisa mais gloriosa que poderia acontecer comigo e com você, o Espírito Santo entrar em nós para fazer morada. Eu sempre radicalizo e dou um confronto de ideias dizendo o seguinte: tem gente que carrega dentro de si preto velho, pomba gira, areia mulando, capeta, espíritos malignos, mas a minha, você, foi nos dado o privilégio de termos a perfumosa, gloriosa, bendita presença do Espírito de Deus. Alguém que é feliz por isso? Quem é feliz, satisfeito com Deus por ser a morada do Espírito Santo? Você pode sentir a presença dele já? É realidade essa presença gloriosa do Espírito Santo em seu coração? Então o Senhor dá uma ordem: fiquem na cidade. Vocês serão batizados do Espírito Santo daqui a poucos dias. A promessa estava para se cumprir. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15 que cerca de 500 irmãos ouviram do Senhor essa promessa. 500 pessoas viram Jesus de uma vez só, possivelmente nesse dia que Jesus estava se despedindo em Atos 1. Porém o texto nos diz que cerca de 120, arredondando, 120 estavam ali obedecendo a ordem naquele cenáculo. Ô irmãos, 500 menos 120 dá quanto? 380 é muito mais do que 120. Por que esses 380 também não estavam no Pentecostes? Por que esses 380 não obedeceram a ordem? E não era uma ordem de algo ruim, era uma ordem de uma coisa gloriosa, de ter o Espírito Santo como morada, de ser batizado do Espírito Santo. Porém,
esses 380 desinteressados, carnais, materialistas, foram cuidar das suas vidas pessoais e não foram buscar o Espírito Santo. Que esse não seja o retrato, meu irmão, minha irmã, da minha vida e da sua vida. Tenha interesse na pessoa do Espírito Santo. Tenha prazer em ser cheio do Espírito Santo. Tenha prazer em falar em línguas. Tenha prazer, através da parceria, em ser usado pelo Espírito Santo naquilo que Ele falar a sua mente, o seu coração, para você fazer. 380 desinteressados saíram pela porta dos fundos da igreja. Ninguém sabe quem foram. Apenas os 120 entraram naquela sala. Com medo de serem presos pelo Império Romano, 10 dias em campanha de oração. Portas fechadas, janelas fechadas, um medo terrível de serem presos e mortos, visto que em 53 dias antes o Senhor tinha morrido. Então havia um pânico, um medo no coração dessa gente. As obedientes à voz do Senhor, mesmo sentindo sua ausência, entraram naquela salinha, ficaram ali 1 dia, 2 dias, 3 dias, 8 dias, 9 dias orando. O que aconteceu, pastor Cassiano? Nada. 9 dias de campanha de oração. O que aconteceu? Não aconteceu nada. Mas eles estavam ali orando, buscando, aguardando, consagrando, jejuando, querendo, estando afim, até que vem versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Repito, infelizmente o todos aqui não eram os 500. Os todos aqui eram cerca de 120. Pelo menos 120 interessados na presença de Deus. Dia de Pentecostes, um feriado, até hoje se comemora o Pentecostes em Israel, é o dia da colheita, o dia da celebração. Colhemos muito trigo, colhemos muita uva, que bênção, Senhor Deus, Israel nos abençoou. Então eles paravam nesse dia, 50 dias depois da Páscoa, ainda se faz isso hoje, para poder comemorar a colheita, aquilo que o Senhor Deus tem dado a eles, o destilar do orvalho, as chuvas, a ceroja, a temporã. Então o povo parava para celebrar. Dentro da salinha, 120 crentes aproximadamente, buscando, esperando a promessa do Espírito Santo, e do lado de fora eles estavam com barracas, com comida, com dança, com bebida, aquele jeito folclórico que os judeus até hoje têm de celebrar. Então do lado de dentro, 120 crentes contritos, orando e clamando. Do lado de fora, os judeus celebrando a festa da colheita. Do lado de fora, uma festa mundana, uma festa de celebração. Do lado de dentro, uma festa de consagração ao Senhor. Versículo 2: de repente, no 10º dia, veio do céu um som, um barulho, como de um vento impetuoso, e aquele barulho encheu toda a casa em que estavam assentados. Interessante que o barulho de vento num ambiente fechado é um milagre, é um sinal terrível. A gente aprendeu lá nas aulinhas de ciências que o vento é o ar em movimento. Como é que vai ter vento num lugar todo fechado, né? Sem ar-condicionado, janela fechada, porta trancada? Então, possivelmente, pelo cansaço que abatia nossos irmãos naquela época, 10 dias em oração, de repente, eles são despertados por esse barulho. Eu vi alguns irmãos ali agora, ali atrás, chega pulando no banco. Teve um ali que chega pulando. E a ideia do barulho era essa: despertar! E o povo se despertou. Acordem, desperta! Chegou o momento da promessa a se cumprir. E aquele barulho vem e enche toda a casa e todos estão despertos. Esse é um dos trabalhar do Espírito Santo, irmãos. Ele trabalha com despertamento. Às vezes você está tão envolvido na sua correria, pagando boleto, no corre-corre do dia a dia. É marido, é esposa, é filho, é trabalho, é faculdade, é mestrado. É tanta loucura, é tanta correria. Os dias são corridos e de repente é necessário o Espírito Santo. Ei! Buscar primeiro o meu reino. Você não falou em línguas hoje. Você passou 30 minutos no Instagram, mas você não leu a minha palavra. Você estava olhando lá a vida dos outros no Facebook, mas não viu a besteira que Davi fez. Você está perdendo tempo demais com aquilo que não é eterno. Desperta!
E aí o Espírito Santo faz aquele barulho dentro de você para ver se você acorda para aquilo que é mais importante, que é gastar tempo diário com Ele. Então todo o avivamento, ele é precedido por um despertamento, por uma corda, um fique esperto, vamos, Lígia, acorda! Então os 120 são despertados por um barulho de um vento forte, impetuoso que encheu toda aquela casa. Segundo grande sinal, versículo 3, eles apareceram línguas como que de fogo que se distribuíam sobre a cabeça de cada um deles. Isso aqui é especial. Primeiro, o Espírito Santo vem com barulho. Segundo, ele vem com fogo. Fogo. E o que há de especial nessa visão, o versículo 3, irmãos, é que não foi um crente que teve a visão. Olha, irmãos, eu quero contar uma visão que Deus me deu. Comumente acontece isso no nosso meio, né? Ou pelo menos deveria recorrentemente acontecer, porque nós somos a Assembleia de Deus. Então alguém chega e diz: olha, eu tive uma visão. Eu vi que na cabeça de todos vocês estavam posando fagulhas de fogo. Eu estava vendo fogo na cabeça de todos vocês. Deus me dava, e eu quero contar à igreja que eu estava vendo todos vocês com a cabeça pegando fogo e o cabelo não queimava. Isso é algo tremendo, né? Alguém contar uma visão dessa? Só que no dia de Pentecostes foi muito além disso. Não foi uma pessoa que viu e contou. Todos tiveram a mesma visão ao mesmo tempo. Todos viram, olhavam uns para os outros e todos viam que na cabeça uns dos outros tinha descido dos céus línguas de fogo e o cabelo não se queimava. Por que o Espírito Santo faz essa coisa nova aqui? Por que o Espírito Santo está fazendo essa novidade aqui? Para mostrar que ele estava inaugurando um novo tempo, irmãos, uma nova dispensação, em que a sua presença e o seu poder não seria revelado apenas a uma pessoa para contar para os outros, mas que o seu poder e a sua presença seriam revelados para todos aqueles que aceitassem Jesus como Salvador. O Espírito Santo não viria apenas para um Moisés, que no alto do monte teria toda aquela grandiosa revelação e desceria do monte para contar. Não, a Shekinah agora não estaria apenas no monte para uma pessoa ver. A Shekinah estaria agora dentro de cada crente, lavado e remido pelo sangue de Jesus. O Espírito Santo chega para inaugurar a igreja e chega para inaugurar o tempo da graça e faz questão de mostrar que ele, Espírito Santo, iria habitar dentro de cada um, dentro de todos. A presença não seria liberada para uma testemunha, a presença seria liberada para todas as testemunhas de Jesus na terra. A visão de todos mostra que o Espírito Santo veio para morar em todos. Os 120, todos eles ouviram um barulho. Os 120, todos eles viram um fogo na cabeça uns dos outros. Bom, se a visão para por aqui, já seria algo extraordinário, porque todos participaram, todos estavam tendo a mesma experiência espiritual, o mundo espiritual estava abrindo para todos. Isso já é um sinal de que Deus estava fazendo alguma coisa nova na terra, com esse novo povo que aqui estava sendo inaugurado, chamado igreja. Agora Deus não está tratando com Israel, agora Deus está tratando com Israel espiritual, a sua igreja. Todos. Deus já havia trabalhado com barulho no Antigo Testamento? Sim ou não? As muralhas de Jericó caíram com o quê? Foi com barulho, sim ou não? Eles fizeram muito barulho, sim ou não? Gideão vence aquela batalha fazendo barulho, sim ou não? Então, som ou barulho, Deus já havia, o Espírito Santo já tinha usado nessa experiência no Antigo Testamento, sim ou não? Deus já tinha trabalhado com fogo no Antigo Testamento, sim ou não? Ô irmãos, o que mais me chama a atenção é quando o profeta Elias está no monte e vem o capitão com 50 e diz: homem de Deus, eu vim aqui para te pegar. Bom, se eu sou homem de Deus, então cai fogo do céu e mata todo mundo. Aí vem depois o outro capitão: homem de Deus, eu vim aqui para poder te pegar. Bom, se eu sou homem de Deus, cai fogo. E se não vem o terceiro e arrega e teme, Deus ia ficar queimando gente ali o dia inteiro. É aquilo que
desceram sabiamente, temerosamente. Homem de Deus, por favor, me ajuda aí, desce aí. O rei está mandando vir te buscar, e tal, e tal, e tal. Então Deus trabalhou com fogo no Antigo Testamento, sim ou não? Sim. E como é que o Espírito Santo vem inaugurar a igreja? Porque Jesus se assenta no seu trono e envia o Espírito Santo para inaugurar a igreja. Jesus está agora no seu trono como mediador, intercedendo por nós. E há mais de 2000 anos na terra, o Espírito Santo está tocando o projeto igreja. O responsável pela igreja na terra é o Espírito Santo. Ele entrou em você, ele está trabalhando muito dentro de você para um dia entregar você como noiva nos ares. Quando o noivo vier buscar, quem vai participar desse dia, diga glória a Deus. Só que faltava o toque especial de Deus nesse dia glorioso de inauguração desse novo povo chamado igreja. Eles ouviram o barulho, todos viram fogo, mas vem o versículo 4. Todos foram cheios do Espírito Santo. Todos. Os 120 que estavam em campanha de oração, todos foram cheios do Espírito Santo. Olhe para mim. Todos foram cheios. Você que está aqui essa manhã, você não pode aceitar, em hipótese alguma, vir ao templo, congregar e voltar para casa vazio. Você não pode entrar pelas portas desse templo para cantar, adorar, ofertar, dizimar, ouvir a palavra e sair daqui como você chegou. Isso não é aceitável. No ajuntamento dos crentes, na congregação, você tem que ser cheio do Espírito Santo aqui, hoje de manhã, de qualquer maneira. Você tem que querer isso, você tem que buscar isso. Você não pode ser alheio, indiferente à presença do Espírito Santo em você. Todas as vezes que os crentes se juntam, você tem que ser cheio do Espírito Santo. O culto não pode passar batido, o culto não pode ser uma reunião qualquer na sua vida jamais. O que é de mais sagrado é os crentes saindo das suas casas, vindo para o templo, e entra por ali, o porteiro bate, Senhor, você entra. Isso é sagrado, isso é precioso. Você se lembra como a pandemia quis tirar isso de nós? Você lembra a falta que fez não poder estar aqui nesse momento sagrado? Você precisa ser cheio do Espírito Santo, precisa ser renovado, precisa chorar, falar em línguas. Isso aqui não é reunião qualquer. Nós estamos reunidos com o Deus Todo-Poderoso e o seu Espírito Santo está dentro de nós. Todos foram cheios do Espírito Santo. Ninguém ficou de fora. Todos. E aí vem o grande sinal do tempo da graça ou da dispensação do Espírito Santo. Todos começaram a falar em novas línguas. Todos. Não é que 10 irmãos foram batizados no Espírito Santo e contaram para os outros a experiência, não. Todos falaram em línguas. Todos foram batizados no Espírito Santo. Quem aqui ainda não tem essa graça, essa alegria de falar em línguas? Levante a mão os que não são ainda batizados no Espírito Santo. Olha assim para mim, olha assim para mim. Segure a mão levantada e olhe para mim. Segure a mão, baixa não, por favor. No dia em que o Espírito Santo veio inaugurar a igreja, só vocês com as mãos levantadas. Quantos foram batizados no Espírito Santo ali? Quantos? Todos. Baixe as mãos. Você que ainda não fala em línguas, você ainda não está normal, não é? Porque o normal é falar em línguas. Mas pastor, por que eu ainda não falo? Você vai entender já. E nós vamos orar para você falar em línguas daqui a pouco. Aqui Jesus vai te batizar em nome de Jesus. Mas de antemão você precisa entender que o padrão de qualidade, o normal é todos os crentes falarem. Porque o Espírito Santo não está aí morando dentro de você, está ou não está? Os que levantaram a mão, você tem ou não tem o Espírito Santo dentro de você? Tem ou não tem? Tem. No dia que você entregou sua vida a Jesus, seus pecados foram perdoados, seu passado foi apagado, seu nome foi escrito no livro da vida. O sangue de Jesus lavou você por dentro de tal maneira que permitiu o Espírito Santo entrar e fazer morada. A salvação da sua alma depende da presença do Espírito Santo em você.
Em Romanos 8:9 diz que quem tem o Espírito de Cristo é de Cristo. Quem não tem o Espírito Santo não é de Cristo. Quem não tem o Espírito Santo vai ter o que dentro de si? Um demônio. Então, ou você tem um espírito mau dentro de você, ou você tem o Espírito Santo. Quem é morada do Espírito Santo, diga glória a Deus. Você é a morada do Espírito Santo, o templo do Espírito Santo, tabernáculo de Deus na terra. Essa é a situação sine qua non para a salvação. Ou o Espírito está aí e você está salvo, ou ele não está e não está salvo, porque a palavra diz que ele é o selo para o dia da redenção, ele é o penhor da nossa salvação. Enquanto você mantiver a presença do Espírito Santo em você, você está caminhando para o céu, porque ele, o Espírito Santo, está conduzindo você para o céu. Por favor, digam: ser crente é ser a morada do Espírito Santo. Diga: eu sou crente, sou salvo, e o Espírito Santo mora aonde? Vê se isso é verdade. Fecha os olhos, põe a mão, 30 segundos, bota a mão no seu coração, fecha os olhos. Vê se isso não é teórico, vê se isso não é só da boca para fora, vê se isso é realidade na sua vida. Vê se o Espírito Santo está dentro de você. Vê se essa presença é real. É a presença do Espírito Santo que nos faz caminhar no caminho para os céus. Todos ficaram cheios dessa presença. E tão cheios que ficaram, não só pararam de ficar cheios. Olhe para mim, por favor. Você que está salvo, e só está salvo porque o Espírito Santo está dentro de você. Você sabe o que é ser cheio. Você sabe o que é ser cheio. Você começa a cantar no louvor e adorar a Deus. Glória, aleluia. Você chora, você se emociona, você se alegra. É ou não é? Você sabe o que é a presença de Deus. Mas você ainda não sabe ainda o que é transbordar. A fonte, o Espírito Santo é uma pessoa, mas os símbolos também a Bíblia o explica. O Espírito Santo mora em você e como fonte ele enche você. Vai cantando, glorificando a fonte. Vai enchendo, 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 enchendo. Mas quem não fala em línguas ainda não transborda. Para aqui, fica cheio. Você sabe o que é ser cheio, mas não sabe o que é transbordar. Quando o Espírito Santo veio no Pentecostes, ele não veio só para encher, ele transbordou. Porque o texto diz: todos começaram a falar em outras línguas. Todos começaram a falar. Você precisa falar em línguas. Você precisa viver essa experiência da inauguração da igreja de Jesus na terra. Pelo simples fato de que todos falaram, você precisa entender: pastor Cassiano, eu também preciso falar. Eu concordo, precisa mesmo. E quando Deus foi criar a nossa gloriosa Assembleia de Deus, irmãos, o pastor Bonaving não era batizado no Espírito Santo. Ele era um pastor batista no interior dos Estados Unidos. E um irmão usado a revelação revelou que ele viria para o Pará. Ele chamou o companheiro que era o cooperador Daniel Berg e vieram. Mas o Espírito Santo fez questão de fazer os dois passarem pela rua Azusa. O maior avivamento estava acontecendo nos Estados Unidos no início do século XX, 1910, num galpão, numa rua sem expressão nenhuma, mas eles precisavam passar por ali para poder ir até o porto, pegar o navio, e eles entraram naquele galpão. E ali eles tiveram a experiência do dom de línguas. Ali eles foram batizados no Espírito Santo. E a partir de aí, entram no navio e começam o seu trabalho dizendo: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta, batiza no Espírito Santo e leva para o céu. Está no YouTube uma entrevista lá pelos idos dos anos 60, não sei, de 1960, alguma coisa. Não tem a imagem, mas tem o áudio de um pastor do Paraná entrevistando o pastor, nosso irmão Daniel Berg. E você ouve a entrevista e a conversa do pastor Daniel Berg é sempre a mesma. É que Jesus foi bom conosco.
porque Jesus continua salvando, libertando, curando, batizando o Espírito Santo e levando para o céu. Aí o outro pastor entrevistador pergunta mais umas coisas, e como o trabalho cresceu no Brasil, e como a Assembleia de Deus está crescendo no nosso país. Por quê, irmão Daniel Berg? E a resposta dele é a mesma: porque Jesus tem sido bom conosco. Jesus continua salvando, continua libertando, curando, batizando o Espírito Santo e levando para o céu. Você que é crente da Assembleia de Deus, você tem que falar em mistério. Isso está no sangue do DNA da nossa denominação. E não tem Satanás que vai roubar isso de nós. A gente pode cantar os hinos dos neopentecostais, a gente pode, tem um monte de coisa aí por aí, mas o dom de línguas não vão roubar da gente. O dom de línguas não vão roubar da gente. Círculo de oração que não tem dom de línguas não é círculo de oração. É um negócio feio. Já pensou em um círculo de oração de uma Assembleia de Deus, uma irmã, nem uma fala um pouquinho de língua? Aquilo ali está esquisito, mano. Aquilo não, pelo amor de Deus. Adolescentes, jovens que não viveram o grande avivamento dos anos 80. Não dá para viver sem falar em línguas. O dom de línguas, ele te torna mais santo. Você tem mais vontade de ler a Bíblia. Você tem mais vontade de orar. Quem tem ministério de louvor, quando você fala em língua, você começa a louvar em casa, ensaiar para cantar na igreja mais tarde. Em casa você já se desmancha cantando e falando em mistério. Como a sua vida espiritual é potencializada, como a sua vida espiritual ela é melhorada. Quem já fala em línguas aqui, procure falar mais. E quem ainda não fala, tem que falar em nome de Jesus, para a glória de Deus, em primeiro lugar, e em segundo lugar, para o seu próprio bem espiritual. Diz o texto que todos começaram a falar em outras línguas. Agora, por que eles começaram a falar em outras línguas? Porque o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Quando você, crente, está falando em línguas, quem está falando em línguas? Você ou o Espírito Santo? Diga eu. É você com a sua boca. Ainda, é você com a sua própria boca. Quem fala em línguas é você com a sua própria boca. É você que fala. Agora, quem está te ensinando? Quem está te concedendo? Quem está falando a sua mente e o seu coração? Quem está gerando um pensamento de uma língua estranha que você não sabe a tradução, não sabe o significado, mas tem uma vontade, um gozo na alma, uma alegria, uma felicidade, uma vontade de falar língua diferente? Quem é que está te ensinando essa língua? Mas quem é que tem que abrir a boca e falar? Duas coisas são usadas por Satanás para impedir o crente de falar em línguas pela primeira vez. Duas. Primeira, fazer você pensar que quando você fala em línguas, quem está falando é o Espírito Santo na sua boca. Mentira do diabo. E muito crente não fala em línguas porque pensa nisso, porque acha que vai entrar em transe. Glória, 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 glória. Aí começa a falar em língua. Perde a consciência. Voltei. Meu Deus, irmã, eu vi a senhora falar em língua. Ah, é mesmo? Eu nem vi. É assim, irmão? De jeito nenhum, nunca foi assim. Nem no dia de Pentecostes. E o diabo mentiroso pega muito crente com essa conversa. Então a pessoa começa glória, 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 e acha que vai perder o sentido, vai perder a consciência e vai falar em línguas sem querer. Não, é livre-arbítrio, é o mistério da parceria. O Espírito Santo está dentro de você e ele te ensina, ó, fala essa língua, vai, ó, olha aí, é assim, ó, olha aí. Aí você começa a pensar na língua, aí aquilo enche sua mente, seu pensamento, uma alegria tremenda. Aí você está com a mente cheia daquela língua diferente. Aí o que você faz? Eu vou falar. Aí você abre a sua boca e você começa a falar. Quebrando essa mentira do diabo, só fica faltando mais uma para todos os crentes falarem em línguas. A segunda é a tal da dúvida. Porque quando você está falando em línguas,
glorificando, né? Glória, aleluia, cantando, adorando. E a palavra de Deus diz: abre a tua boca que eu te encherei. Aí você começa: glória, aleluia, Senhor, eu te amo, te adoro, louvado seja o teu nome. E começa a cantar e começa a glorificar. Já já a gente vai chamar os irmãos aqui na frente. Você vai cantar, vai glorificar, aquela felicidade, dando glória, aleluia. A fonte começa a encher, glória, glória, glória. Aí vai enchendo, glória, glória, vai enchendo, alegria, 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 felicidade, glória, glória. Aí quando você está bem cheio, 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 aí o Espírito Santo faz a parte dele. Começa a colocar nos seus pensamentos a vontade de falar uma nova língua, uma língua diferente, coisa boa. Aí vem a vontade de falar. Aí quando você vai falar, o diabo sopra e diz assim: fala não! Não fale isso não, isso aí é da carne. E essa vontade que você está de falar aí, isso é invenção da sua cabeça. Essa vontade que você está de falar, você viu o pastor Silas falando, está copiando dele. Mentira do diabo. Nem está copiando, nem está inventando, e nem é da carne não. É o Espírito Santo que está te ensinando. É o Espírito Santo que está te concedendo. O Espírito Santo está fazendo a parte dele, colocando as línguas na sua mente, no seu raciocínio. E você tem que fazer a sua parte, abrindo a boca e liberando as línguas, falando. Porque é você que vai falar com a sua boca as novas línguas que o Espírito Santo está gerando no seu coração e no seu entendimento. Primeiro, quem fala é você. Segundo, não duvida, é o Espírito que está te concedendo a vontade de falar. Agora, para quê ou por que o Espírito Santo trabalhou assim? A igreja ia começar debaixo de uma perseguição terrível. O governo de Israel tinha acabado de matar o Senhor Jesus. Iam começar a matar muita gente em Israel. Se esse povo não recebe logo de imediato o dom de línguas, eles não iam ter força para sobreviver à perseguição, irmão. A igreja estava começando, nascendo, com 120 crentes só. Uma igrejinha com 120 crentes, para ganhar o planeta Terra todo. Como é que essa gente ia ter energia, força, santidade, disposição para enfrentar o maior império de todos os tempos, o Império Romano? Como é que eles iam aguentar serem queimados, crucificados, assassinados nos coliseus? Eles precisavam do batismo do Espírito Santo para já começar na potência máxima, na força plena do Espírito, senão a igreja não ia romper. Por isso que ninguém ficou de fora, todos foram batizados no Espírito Santo. E se para começar e vencer o sistema foi necessário ser batizado no Espírito Santo e falar em línguas, imagine eu e você hoje, para a gente poder romper e vencer esse sistema satânico que já não está desenhado, já está funcionando no mundo, irmãos. Só falta o anticristo aparecer. É que nós o detemos, nós estamos impedindo. Nós somos a pedra no sapato do sistema da nova era, da nova ordem mundial. Mas os ditadores mundiais já estão aparecendo. Na França, no Brasil, Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, China. Os ditadores mundiais estão se multiplicando. E todos eles vão se juntar e dar origem a um único ditador mundial, o pior de todos os tempos, que a Bíblia chama de anticristo. Mas o sistema já está todo montado, o quebra-cabeça já está quase pronto. E como é que nós, igreja, vamos vencer esse tempo do fim? Todos precisam ser batizados no Espírito Santo. Senão não vai suportar o que está para acontecer. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo foi quem mais aprendeu e escreveu sobre isso. Quando você fala em línguas, sua mente não tem pouco uso. Você está falando em língua, você está entendendo o que você está falando? Não. Quem está do seu lado está entendendo? Também não. Só que Paulo diz que você está orando bem. E o que fala língua estranha está se auto-edificando, se auto-renovando. Porque se você quer ter um conhecimento profundo do ponto de vista intelectual, é a leitura que vai te dar. Leitura da palavra, leitura de bons livros. Mas o conhecimento intuitivo que o escritor antigo, Watchman
Chamonix escreveu, principalmente em um dos seus livros clássicos chamado Homem Espiritual, o conhecimento intuitivo, que a antropologia bíblica chama de intuição. Por exemplo, prático. Você bota o joelho na beirada da cama, cotovelo na cama e começa a orar. Fecha o olho e começa a orar. 1 ano de crente você tem. E você tem 1 aninho de crente, novo convertido, está ali orando. Você sabe que não está falando ao ar nem com as paredes. Você não vê Jesus, mas você tem um sentimento e um conhecimento espiritual que tem alguém te ouvindo. É assim ou não é? 10 anos de crente orando todo dia. Esse conhecimento aumenta, sim ou não? 20 anos de crente, todo dia você dobra o joelho e faz aquele momento de oração. O seu conhecimento sobre o mundo espiritual, sobre Deus, sobre a Trindade aumenta, sim ou não? 40 anos de crente, todo dia joelho dobrado, tendo esse momento de oração. O seu conhecimento espiritual, intuitivo aumenta, sim ou não? Quem é batizado do Espírito Santo, esse conhecimento intuitivo espiritual é uma explosão. Meu irmão, você que ainda não fala em línguas, você não tem noção de como a sua vida espiritual vai melhorar a partir do momento que você abrir a boca e falar em mistério com Deus. É um salto quântico de qualidade espiritual que o crente tem através do batismo no Espírito Santo. Quem se lembra que o dia que foi batizado com o Espírito Santo? Quem se lembra o dia que falou em línguas pela primeira vez? O que aconteceu aí dentro de você? O que mudou? O seu conhecimento acerca de Deus, da Bíblia, do mundo espiritual potencializou, explodiu ou não? Quem nunca falou em línguas na vida, mas tem esse sonho, fique de pé. Fique de pé. Eu quero, pastor. Eu sonho com isso, eu quero. Venham aqui na frente, rapidamente, por favor. Venham, sai dos seus lugares. Venham até aqui na frente. Por favor. Vem com fé, vem com alegria, vem com felicidade, vem com gozo. O pastor está pedindo se alguém pode tirar aqui, por gentileza, essa mesa. Os irmãos estão aqui à frente, olhem para mim, abram os olhos e olhem para mim. Podem se aproximar mais agora, a cabeça vem para cá, ó, ficou mais fácil. Se aproximem, por favor. Abram os olhos, olhem para mim. O Espírito Santo está onde agora? Cadê ele? Vai vir voando do céu? Ou ele já está aí dentro? Está aí dentro? Quem tem certeza, bota a mão no coração. Acho que dá para chegar um pouquinho mais para frente para caber os que estão ali. Ainda tem lugarzinho aqui para o lado, a foto liberando aqui pro lado. Cheguem mais para frente para caber os que estão chegando. Coisa boa entre o Espírito Santo, né, Varão? Olhem para mim. Já vocês vão fechar os olhos, não vão abrir mais, mas na música, olhem para mim. Primeiro, o Espírito Santo está aí dentro. Ele não vai visitar, ele mora. Certo? Vocês sabem o que é ser cheio do Espírito Santo, porque vocês se emocionam, choram, se alegram, cantando louvor, dando glória a Deus, é assim ou não é? Só que tem uma trava aqui em vocês chamada dúvida. Quem fala em línguas é você fala com a sua boca, mas o Espírito Santo dentro de você te consegue, te ensina. Quer ver uma coisa? Pode baixar, quer ver uma coisa? Os que estão aqui à frente, quem já teve vontade de falar em línguas e na hora que ia falando, segurou, porque duvidou, achou que estava inventando, era na cara, mas assim, pronto. Quem já teve essa experiência, tem que segurar. Segura a mão levantada, segura. Baixa não, segura, por favor. Baixa não, segura a mão levantada. Já era para vocês estarem falando em línguas, ó. Já era para vocês estarem desfrutando dessa bênção, ó. Olhe para mim. E por que não falaram? Porque o diabo jogou a casca de banana da dúvida. Vocês não sabiam também que vocês não falaram. Mão levantada, olhe para mim. A vontade que vocês vão ter já, alguns já provavelmente já estão pensando na vida. A vontade que vocês terão de falar em línguas é a mesma daquelas vezes.
ler ou falar? Pode baixar as mãos. Você já está no coração, parou. Eu já te vi. Solta, desembucha, bota para fora, deixa fluir. Não duvida. Olhem bem para mim. Atos 2 e 4, acabamos de ler. Primeiro, eles foram cheios do Espírito Santo. Então, o primeiro passo é ser cheio. Qual é a maneira mais rápida de você ser cheio do Espírito Santo? Qual é? Adorando. Então, o ministério do louvor vai cantando. Aí você vai estar de olhos fechados. O que você faz? Canta um pouco e glorifica um pouco. Glorifica e canta. Esquece quem está do lado, atrás é você, o Senhor. Aí você vai, glória, aleluia, te louvo, te adoro, Senhor, bendito seja o teu nome. Aí a presença do Espírito, ó, só glorificar, adorar Jesus, que ele enche ou não enche? Enche. Então o primeiro passo é só adorar. Olhem para mim. Quando eu pedi para fechar os olhos, abrir a boca e adorar, aí você fechar os olhos, abrir a boca e adorar. Aí não adianta ficar com o olho aberto, adianta? Daqui a pouco. Aí a gente agora fecha os olhos, vamos orar. Aí a pessoa vem aqui na frente e fica assim. Outros até fecham os olhos, mas os obreiros vão impor as mãos e ouvir vocês falarem línguas. Aí vocês estão aqui na frente e tem gente que fecha os olhos, mas fica com a boca amarrada. Todo mundo cantando, adorando, glorificando e a pessoa com a boca. Adianta ficar com a boca fechada? Não. Então o que você vai fazer? Fechar os olhos, cantar e glorificar. E cantar e glorificar. Mais uma informação. Pastor, mas tem gente que quando começa a falar em língua, pula, segura, pega o irmão aqui. O que é isso? Eu não quero. Calma, isso é só temperamento. Quem tem um temperamento, sangue muito quente, a alegria que está sentindo é tão grande que a pessoa, quantas vezes a gente vai para Jesus batizar e a pessoa tem um temperamento mais tranquilo, mais tímido, né? Aí fala em línguas baixinhas, a lágrimazinha correndo aqui, ó. Está falando em línguas ou não está? Ah, foi batizado ou não foi? Foi, mas não pulou. Precisa pular? Não. E se quiser pular? Pula. Mas o importante é que todos precisam. O Espírito Santo conhece seu temperamento. Tem gente que fala pulando, tem gente que fala chorando. O importante é falar. Tem que falar em línguas. Veio à vontade? Fala. Amém? Feche os olhos de vocês. Eu convido a igreja a estar de pé e desfrutar 15 minutos. Pastor Jair Silva está dizendo para todos os obreiros que quiserem descer, pôr as mãos. Aí até as irmãs, filhos de oração, jovens, cheios do Espírito Santo, se quiser vir orar com seu amigo, com a sua amiga, vem, pode vir e pôr as mãos, homem com homem, mulher com mulher, põe as mãos, abraça. Vem. Deixa eu dizer uma palavra à igreja que está de pé aí atrás. Aproveite essa manhã para receber variedade de língua. É muito comum o crente falar em línguas durante anos e anos, a mesma sequência de línguas. É normal, não é ruim, não, é bom. Pois é, pois hoje o Senhor quer te dar mais línguas, novas línguas, variedade de línguas, além das que você já vem falando. Aproveita para receber variedade de línguas e aumentar o seu vocabulário espiritual para orar melhor, com mais línguas ainda. Receba variedade de língua. Enquanto nossos irmãos aqui na frente estão adorando, falando e glorificando a Deus, você aí atrás também vai adorando e glorificando a Deus e recebendo variedade. Vocês que estão aqui na frente, não peça. Jesus, me batiza, por favor. Não pede, só adora, só glorifica. E quando vier a vontade de falar novas línguas, comece a falar. Igreja, por gentileza, fecha os olhos. Querido Jesus, batiza, meus irmãos, o teu Espírito Santo, que o Senhor já colocou dentro deles. Como aconteceu no Pentecostes, aconteça de novo agora na vida dos nossos irmãos. Tira a dúvida, essa besteira de achar que é do diabo ou é da carne. Sai em nome de Jesus. E que todos cheios do Espírito Santo e de fé venham abrir a boca com gosto, com vontade, com prazer, com satisfação e falar em línguas para a glória de Deus e para os seus próprios bens. Em nome de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo.
Assembleia de Deus em Alagoinhas, Bahia, sejam cheios do Espírito Santo até transbordar.
concedendo as línguas para falar. Solta o mistério. Solta o mistério. A igreja está sendo preparada para vencer a batalha final. A última batalha. A nossa geração, irmãos. Precisamos de poder, de autoridade espiritual. E o dom de línguas te dá isso. O dom de línguas te dá isso. O dom de línguas te dá isso. Isso. Muitos irmãos estão desfrutando dessa vez. Vários irmãos aqui falando em línguas pela primeira vez, aproveitando. Oh, maravilha! Você que ainda não falou, fala logo, solta. Solta os mistérios. Fala o mistério que o Senhor está te concedendo. Amara, cantequega, nama, subidade, assai. Está te concedendo, mas você tem que abrir a boca e falar. Fala em língua. Vamos!
2, 3 e já. E quando eu falar já, pelo amor de Deus, fecha os olhos, esquece quem está do teu lado, atrás, à frente. Mergulha no oculto, no profundo e no escondido do Senhor. 3 minutos, 1 minuto adorando o Pai, 1 minuto adorando o Filho, 1 minuto adorando o Espírito Santo. Você só vai falar em línguas em alta voz. Receba a cura divina, falar em mistério. O fogo do Espírito vai queimar e secar a enfermidade na raiz. 1, fecha os olhos. 2, pega fôlego, igreja. Os instrumentos também vão cessar durante esses 3 minutos, depois volta com tudo. Olhos fechados, 3 minutos só em mistério. Já! A voz do avivamento. A voz da igreja que está sendo preparada para subir. A Assembleia de Deus em Alagoinhas, Bahia, 77 anos de existência. Povo cheio do Espírito Santo. Povo batizado no Espírito Santo. Falando em línguas. Vamos, igreja. Profetiza, filho do homem. Profetiza, mulher de Deus. Aumenta o volume da sua voz. Passou, faltam 2 minutos. Você que já fala, recebe variedade, fala mais. E quem ainda não falou, abre a boca e comece a falar. Sem medo, sem duvidar. Fala em línguas. Você está falando em línguas, olha o que o Espírito está fazendo em você. Enquanto olha o que Deus está operando no seu interior. Não pare de falar, não pare. É mistério, não pare, vamos. Quem ainda não falou, fala, solta, libera, fala pela primeira vez, vamos sem medo, vamos! Dois minutos se passaram. Oh, meu Deus. Como foi no Pentecoste, está acontecendo contigo. O mesmo Espírito Santo que atuou, que operou na vida de Pedro, Tiago, João, na mesma vida de Natanael, Judas Tadeu, Felipe, André, é o mesmo Espírito que está operando em você agora. Que está operando em você agora. É o mesmo Espírito, um só povo, um só Deus, um só Espírito, um só batismo, uma só igreja, um arrebatamento só.
Senhor. Te adoramos, meu Deus. Abra os seus olhos, por favor. Fique onde está. Abra os olhos. Se você estiver muito cheio, muito emocionado, a dica é respirar bem fundo, ó, e soltar devagar. Isso acalma você. Respira fundo, solta devagar. Você vai se acalmando. Olhe para cá. O Espírito Santo está preparando a igreja para matar e para martirizar. Sem dúvida alguma. Quero fazer 3 perguntas para a glória de Deus e volto a palavra ao nosso querido pastor. Olhem para mim. Quem já era batizado no Espírito Santo aqui, mas estava um pouco enferrujado, um tempo sem falar, e agora de manhã voltou a falar. Pastor, estava um pouco sem falar, mas agora fui renovado, voltei a falar. Levante a mão, os renovados. Já era batizado e foi renovado. Toda a igreja, levante a mão, toda a igreja. Quem foi renovado, né? Desculpa, toda a igreja, quem foi renovado. Levante a mão. Segura a mão, deixa eu dizer algo para vocês que foram renovados. Não enferruja mais, pelo amor de Deus. Bota um louvor. Fale em línguas todo dia. Precisa falar em mistério todo dia para ficar bem, para ficar saudável. Não enferruja mais não. Guarda essa palavra, guarda o coração. Eu pergunto. Quem já era batizado no Espírito Santo, e não é que vieram umas línguas novas. Pastor Cassiano, eu comecei a falar umas línguas novas, línguas que eu já falava antes, veio uma coisa nova, eu falei umas línguas novas. Quem recebeu variedade de línguas aqui? Levanta a mão, variedade de línguas. Segura a mão levantada, você que recebeu variedade. Prepara para receber uma coisa nova na sua vida amanhã. O dom de variedade sempre traz alguma outra coisa nova com ele. Guarda essa palavra, dá o testemunho depois do que o Senhor vai fazer na tua vida a partir de amanhã. Guarda no coração. Quem nunca tinha falado nas línguas do Espírito Santo na vida, e teve esse privilégio agora, aqui pela primeira vez. Pastor, eu falei agora pela primeira vez. Eu me ouvi falar, eu falei, a experiência é maravilhosa. Levanta uma das mãos, quem falou em línguas agora aqui pela primeira vez. Levanta uma das mãos. Mão para cima, quem falou em mistério agora aqui pela primeira vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tem a mãozinha dela aqui que eu não vi. 15. Alguém no corpo da igreja, na nave da igreja, não veio à frente, foi batizado no Espírito Santo, falou em línguas aí atrás. Alguém? Baixem as mãos. Deixa eu dar uma palavra para quem não falou. Ela também, 16 com ela. Pronto, com glória. Alguém mais? Alguém mais? Olhem para mim. Você teve a experiência, você falou, você se ouviu falar. Testemunho. Uma palavra para quem não falou ainda. Olhe para mim, você que veio à frente. Mais uma vez vocês foram cheios, mas ainda não falou. Algumas coisas podem ter acontecido, mas a principal talvez seja a seguinte. Nós usamos 25 minutos nesse momento. Para os 16 que falaram, esses 25 minutos foram suficientes. Se a gente está no culto de vigília, pastor Jair até fala. Imagina se a gente tem 1 hora com esse Brasil aceso cantando. Ia ter mais gente, mais do que 16, sim ou não? Se são 2 horas de Brasil aceso cantando corinho e falando em mistério, ia ter mais ainda, sim ou não? Então você que não falou em línguas, olhe para mim. Temos foi pouco para você. Pega a experiência. Você teve agora esse prazer, esse gosto, continua buscando. Em casa, culto à noite, onde você quiser, porque quando o Espírito Santo lhe der, você vai abrir a boca e falar, porque é você que fala, e ele te dá. Então, nesses 25 minutos, chorou, se emocionou, o nariz chega até vermelho, mas não deu tempo de falar. Continua buscando, não desista, até falar. E uma palavra para os que falaram, para os que falaram. Falou, está falado. E batizou, está batizado. Vocês receberam hoje o batismo do Espírito Santo. Anota na Bíblia, bota atrás da Bíblia, data 28 do 5, 23. Meu batismo.
batismo do Espírito Santo. É assim que a gente sempre vê, roda na Bíblia. Porque às vezes você chega em casa e o diabo diz assim: será que tu falou mesmo? Falei, Satanás, porque eu ouvi falar, eu sei a experiência que eu tive, ninguém vai roubar isso de mim. O diabo ainda tenta roubar de você depois, querendo botar dúvida. Está repreendido o diabo. Escreve na Bíblia. Você teve a experiência, você falou e ninguém mais para você. Continue falando em línguas até Jesus voltar. Você pode levantar uma das mãos? 15 segundos. Nós já fizemos, mas estava tendo aquele entusiasmo de fogo, mas agora de uma forma mais consciente. Se esse braço cansar, você fala. Mas 15 segundinhos. Fecha os olhos. Agradeça o Espírito Santo, porque Ele mora dentro de você. Você carrega uma pombagira, praticar coisa ruim, não. Você tem o Espírito Santo. Agradece. Aleluia! Para ti, mais grato para ti, mais consagrado, ó paz-me, Senhor, mais obrigado e cheio de amor, paz-me, mais grato para ti, meus irmãos, hoje à noite estaremos iniciando o culto a partir das 18h30. Nessa oração final, eu queria que o pastor Joel faça essa oração. Apresentemos o pastor Nathaniel, toda a sua família. Ele perdeu um neto de forma trágica, não pode estar conosco hoje. A ministração vai estar conosco o pastor Márcio Braga, vai estar ministrando a palavra do Senhor. Então, 18h30. Nós estaremos iniciando. Então, o nosso pastor cruzando, boa viagem. Vamos estar viajando agora para a feira, né? Vai estar em Feira de Santana e amanhã retornando ao Rio de Janeiro. Deus abençoe. O nosso pastor tem 2 livros falando sobre avivamento, sobre o batismo do Espírito Santo, sobre o encher do Espírito Santo. Quem desejar, procure, ajude o nosso pastor, o procure, adquira o livro, os 2 livros, em nome do Senhor Jesus. Amém? Nosso pastor José, muito obrigado. Nosso abraço é familiar. Você sabe que a igreja é sua, a casa é sua. Tudo que ele fez, ele vai fazer ainda. Hoje à noite é mais. Pena que eu não vou poder ficar. Eu gostaria de ficar, né? Eu estou na minha igreja. Estava pedindo aqui o meu pastor, não me disciplina, então eu não estou vendo passeio aqui, mas eu estou anunciando lá em Feira de Santana. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, Tu estás conosco, Senhor, e tem tido piedade de nós. Te rendemos graças, Senhor, por tudo que foi realizado nesta manhã. Pelos Teus filhos que pela primeira vez, Senhor, desataram os seus lábios para falar em línguas estranhas. Confirma, Senhor, cada dia mais e faz com que se aproxime mais e mais de Ti. A todos os Teus servos que foram cheios aqui nesta manhã, nós pedimos que eu tome nos Teus braços, guardando e protegendo também. A Teu filho Nathaniel, Senhor, vai consolar, abençoar e dar a Tua graça. Em nome de Jesus, que os trabalhos de continuação sejam ricamente aprovados por Ti. É o que Te pedimos neste momento, em nome de Jesus.